mais uma atividade de domingo. Convidamos para fazer uma prece de abertura. Os que desejarem fechar os olhos, podem fazer. E assim nós agradecemos aos espíritos amigos que nos conduziram até aqui para as reflexões oportunas nesta noite, em torno do tema que o nosso irmão irá nos trazer. Que a paz possa estar em nossos corações e que esta luz que recebemos possa iluminar os nossos caminhos, onde quer que estejamos. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades valorosas de aperfeiçoamento espiritual que nos concedes, e que esta noite possa permanecer em nossas mentes e em nossos corações, trazendo-nos os frutos necessários ao nosso progresso. Muita paz e que assim seja. Então, hoje teremos a palestra em torno do tema Como Superar a Ansiedade. Ela será realizada com o expositor Felipe Messer, que é de Três Passos, trabalhador da Casa Espírita Francisco de Assis. Então, que nós possamos ter bons momentos reflexivos. E seja bem-vindo, Felipe, mais uma vez aqui à Casa Espírita Chico Xavier. Bom, agora a palavra é tua. Obrigado. Boa noite, espíritos. Boa noite. Tá fraquinho esse boa noite. Tem gente achando que não é espírito. Boa noite, espíritos. Boa noite. Tudo bem. É com muito prazer que eu retorno a esta amada casa e gostaria de compartilhar com vocês a minha alegria de conversar sobre um tema sobre o qual eu estou curado. Ou seja, o palestrante sempre é o mais necessitado. Então nós brincamos que a gente tenta fazer um diálogo com o coração, não tanto só com a intelectualidade, porque, como diz a doutora Marlene Nobre, a intelectualidade cura por fora e o amor cura por dentro, né? Então que nós possamos ter uma reflexão juntos acerca de um tema que acredito eu que absorva a maioria da população. O nosso querido amigo Augusto Cury, já devem ter ouvido falar, ele já é um best-seller na área da psicoterapia, em termos de livros vendidos também, né? Mais de 20 milhões de livros vendidos no Brasil, publicado em mais de 60 países. O Augusto Cury nos fala que a ansiedade seria realmente o mal do século. Por quê? Porque ele costuma denominar que nós temos a síndrome do pensamento acelerado e que uma criança aos 7 anos de idade hoje sabe mais do que o imperador romano na época do auge, do apogeu do Império Romano. Portanto, o imperador romano sabia menos que uma criança hoje aos 7 anos de idade. Portanto, hoje nós estamos submetidos ao grande império das informações. E a outra questão que deve ser realmente colocada nesta introdução é a questão de que nós evoluímos muito intelectualmente, muito em termos de bem-estar. A própria medicina evoluiu pra caramba, evoluiu muito. Nós temos pesquisas em todos os âmbitos da ciência terrena. Entretanto, como diz, parafraseando o nosso estimado Bezerra de Menezes, no último congresso da Federação Espírita do Paraná, no encerramento, ele diz que nunca nós precisamos tanto de Jesus. Então, Augusto Cury nos fala que
na estimativa dele, mais da metade da população está envolto pelas questões dos transtornos da ansiedade. E que mais de 80% da população mundial está envolta, nublada pela questão das psicoses, das desordens de origem mental. Portanto, nós não estamos aqui falando de algo desconhecido dos espíritas, do público em geral ou da humanidade. Trata-se de um problema de saúde pública, sim. Muito bem, ansiedade. Mas o que a ansiedade tem a ver com o nosso dia a dia? Um psiquiatra porto-alegrense que escreve no livro Conectando Ciência e Espiritualidade, o psiquiatra Gelson, fala o seguinte: as experiências de vida têm o potencial de nos absorver e levar como que arrastados, sem a percepção ou manejo da direção para onde estamos indo, bem como de nos desacomodar para uma reinvenção de nossas vidas. Toda dificuldade, portanto, tem duplo potencial. Ou nós deixamos-nos arrastar, ou então nós entendemos que devemos nos desacomodar e reinventar as nossas vidas. O que vocês acham que nós temos feito ultimamente? Qual das duas opções? Primeiro. A primeira. Ou seja, nós estamos sendo arrastados sem reinventar as nossas vidas. Portanto, nós não estamos, como diz Augusto Cury, concordo com ele, nós estamos sendo o que? Atores coadjuvantes na nossa própria vida. Nós não estamos sendo os protagonistas das nossas vidas. Nós não estamos sendo o ator principal que faz a própria história. Nós estamos sendo coadjuvantes na nossa própria vida. Exemplo, as nossas crianças. O que nós temos feito com as nossas crianças e adolescentes? Mais adiante nós veremos o grande problema que nós temos causado às crianças e aos adolescentes. Mas o que é então, o que vem a ser? Eu nunca gosto de falar de um assunto sem explicar o conceito, sem esmiuçar, sem a gente fazer uma dissecção deste assunto. O que seria ansiedade para a psicologia, então, acadêmica? A ansiedade é gerada por qualquer situação que ameace a identidade ou a autoestima do indivíduo, ou faz com que se sinta desamparado, isolado e inseguro. A ansiedade decorre de medos pessoais e não de um perigo real. Mas o conceito da psiquiatria, em nível geral, pode definir-se ansiedade como um estado psíquico de apreensão ou medo devido à antecipação. Antecipação de uma situação desagradável ou perigosa, acompanhado de sintomas somáticos de tensão. O foco de perigo antecipado pode ser interno ou externo. Muito bem. Aqui, o que a ansiedade tem a ver com o espiritismo ou com qualquer religião? Aqui tem um detalhe bem interessante. Quando se fala em antecipação de uma situação, significa que ela já aconteceu? Não. O que Jesus falava, hein? Olha só, o maior psicólogo de todas as épocas. Todas as eras.
o médico dos médicos. Ele dizia que nós deveremos viver o dia de hoje e deixar ao dia de amanhã o mal que lhe pertence. Ou seja, ele diz o seguinte: não fiquem se preocupando com coisas que ainda não aconteceram. E o que a gente faz? O contrário. Por quê? Porque, como diz o psiquiatra Sérgio Lopes, nós sofremos 3 vezes. Por quê? Porque nós sofremos antes de acontecer. Ok? Às vezes não vai acontecer. Mas se acontece, daí tu sofre quando acontece. Né? Então, tu preocupou-se, você se ocupou e também você se, depois que aconteceu, você se pós-ocupa. Então você sofre 3 vezes, porque tu te preocupou e daí se vem acontecer, você também aí sofre e daí depois que passou você se pós-ocupa. Ou seja, nós nos preocupamos, nós nos ocupamos com alguma dificuldade, depois nós nos pós-ocupamos porque nós não conseguimos esquecer aquele fato desagradável, ou aquela pessoa, ou aquela coisa, ou aquele objeto que nos causou dificuldade. Então nós sofremos 3 vezes, quando que o ideal seria que nós sofrêssemos, então, se fosse para sofrer, quantas? E aí o que acontece? Acontece que você ativa o teu sistema da adrenalina, o sistema simpático, o tempo inteiro, como se você estivesse sob a iminência de um perigo o tempo inteiro. O que acontece com o nosso sistema? Ele colapsa. A algum momento da nossa vida a máquina vai colapsar. Ou seja, como se você andasse com o teu carro a 200 por hora o tempo inteiro, com o giro lá em cima o tempo inteiro. Uma hora estoura o motor, não tem o que fazer. Então, nós queremos exigir do nosso corpo algo que ele não pode dar para a nossa psique. Nós estamos exigindo além do que ele pode nos dar. Por quê? Porque nós nos preocupamos em relação às situações, né? E aí o que acontece? Olha só, ansiedade, um vago sentimento de catástrofe iminente, apreensão ou sensação de pavor. Quem aqui da plateia nunca sentiu isso? Levante a mão, por favor. Pois é, sabe por que isso? Porque isso é o instinto de conservação. De certa forma, existe uma ansiedade natural e uma ansiedade patológica. Ou seja, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos colocou um instinto de conservação. Ou seja, nós vamos sentir, frente a uma situação diferente, um certo temor. Mas para nos adaptarmos à mudança que vai acontecer, não para a gente transformar aquilo numa catástrofe. Portanto, aí já passa a não ser instinto de conservação e sim uma patologia. Então, um vago sentimento de catástrofe iminente, apreensão, sensação de pavor, ou é quando faltam sempre minutos, muitos minutos para o que se quer que seja, ou seja, sempre falta muito para acontecer alguma coisa, ou aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim, não sei com quem, nem se é comigo ou se é um ente querido, alguma coisa assim, mas vai acontecer alguma coisa ruim. Não é verdade? Então, quem está aqui, por favor, me levanta a mão que eu vou mandar para Júpiter, que não sente isso. Pois é o nosso estágio. Entretanto, o mestre dos mestres, o psicoterapeuta dos psicoterapeutas, nos alertara, já nos alertou, desculpem, acerca disso. E nós, entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? Então, existe uma ansiedade normal que provém do nosso instinto de conservação, ou seja, frente a uma mudança em nossas vidas, a um acontecimento difícil nas nossas vidas, nós vamos sentir um certo temor, um medo e nos precaver para nos modificarmos
nos adaptarmos. É o recurso adaptativo. Porém, quando isso acontece o tempo inteiro, meses após meses, e se transforma num transtorno, ou seja, parece que uma catástrofe está por ocorrer, isso já é uma ansiedade patológica. Né? Vocês podem observar que a humanidade tem uma certa tendência a isso, porque eu lembro assim, desde a infância, quantas vezes já foi determinado que iria acabar o mundo, né? Terminar o mundo. Meu Deus do céu, já perdi a conta. Né? Por quê? Patologia. Ansiedade patológica. Quantos já se suicidaram achando que o mundo iria terminar? E aí o que acontece? Observe, isso aqui foi tirado de uma revista de psiquiatria espanhola. Daí observe quais os efeitos psicológicos e físicos, ou seja, nós estamos analisando os efeitos da ansiedade patológica, tá? Então vamos para os psicológicos inicialmente. Apreensão, sensação de perda de controle, sensação de perigo iminente, pânico, irritabilidade, meu Deus, né? Tem gente que é ansiedade pura, dificuldade para se concentrar, preocupação excessiva com situações sociais, nossa senhora, né? Medo intenso e irracional de objetos e situações do cotidiano. Muito bem, a que eu acho mais interessante aqui é perder o controle, a sensação de perda de controle. E eu pergunto para vocês, quando nós tivemos o controle de tudo? Isso é real? Isso é uma ilusão? Quando que o ser humano tem controle de alguma coisa? Efeitos físicos: batimentos cardíacos irregulares, palpitações, transpiração, tensão e dores musculares, respiração pesada, tontura, sensação de desmaio, indigestão, diarreia e sensação de cansaço ou fadiga. Aí a pessoa tem aquela ansiedade braba e tem uma diarreia, a culpa dos vírus, né? Daí eu peguei o rotavírus, o coitado do rotavírus sempre toma, né? A pessoa tem diarreia, tem o intestino, síndrome do intestino irritável, porque ela é ansiosa, mas daí o rotavírus que leva a culpa, né? Sempre o coitado da bicharada, né? Bactéria, vírus levam culpa. Mas e a nossa psique? E o que tem por dentro de nós? Será que ele não atua sobre o nosso corpo? Será que ele não é responsável pelos efeitos corpóreos e psicológicos, né? E aí nós observamos, não estou aqui eu querendo fazer um tratado de psicologia convosco. Não estou aqui eu tentando esgotar o assunto ansiedade. Eu só queria fazer uma análise racional e sentimental convosco acerca desse tema. Por isso que eu trouxe os principais distúrbios de ansiedade, só para a gente fazer um raciocínio. A partir de agora vocês vão ter que pegar o fio da meada, porque nós vamos fazer um raciocínio lógico até o final do nosso colóquio, tá? Muito bem, os principais distúrbios de ansiedade são ansiedade generalizada, ansiedade induzida por drogas ou problemas médicos, ataque do pânico, distúrbio do pânico, distúrbios fóbicos, agorafobia, fobia social, fobia generalizada e o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o famoso TOC, né? Muito bem, esses distúrbios da ansiedade, diz Augusto Cury, que já englobam 50% da população. Ou seja, pelo menos 4 bilhões de pessoas. $4 bilhões de seres humanos, de irmãos nossos, inclusive nós, muitas vezes. Tá? Muito bem. Ansiedade generalizada. Vamos só esmiuçar um pouquinho essa aqui. É ansiedade e preocupação excessiva, quase que diária,
sobre uma série de atividades ou eventos e que dura 6 meses ou mais. A ansiedade e a preocupação são intensas e de difícil controle, desproporcionais à situação e podem ser sobre as mais diversas questões, como dinheiro, money, dinheiro. Trancou o disco. Por quê? Por que trancou o disco? Por que trancou o disco? Muito bem. Nós temos uma fixação mental aí posta. Nós somos fixados na questão material. Muito bem. Saúde, etc. Nesse distúrbio, pelo menos 3 dos seguintes sintomas estão presentes: inquietação, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e sono de má qualidade. Mais de 6 meses. Gente, não precisa sair correndo na palestra e procurar um psicoterapeuta, tá? Pode ser depois, tá? Porque eu, quando fui fazer essa exposição aqui, eu me enquadrei em vários aspectos, tá? Depois eu explico por que eu estou brincando com isso. Transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo, ou simplesmente TOC, é uma doença crônica caracterizada pela presença involuntária e intrusiva de obsessões e ou compulsões. Obsessões são pensamentos, sentimentos, ideias, impulsos ou representações mentais vividos como intrusos e sem significado particular para o indivíduo. As obsessões mais comuns são as de limpeza e contaminação, sujeira e doenças, verificação, escrupulosidade na questão moral, religiosas e sexuais. Grande parte da população tem. Uma grande parte. E aí, o pessoal, nós brincamos, o espiritismo usa uma máscarazinha aqui. Tem gente que tem toque, e daí nós chamamos de que essa pessoa que tem toque? Obsessor. Essa pessoa, inclusive, acha bonito. Ele é perfeccionista. Perfeccionista. Pois é. A pessoa é perfeccionista. É mais um disfarce que nós criamos para a vaidade. Tu quer te exibir para os outros. E normalmente essa pessoa diz que só ela sabe fazer, o outro não sabe fazer melhor que ela. Vocês conheceram já alguém assim? Nem vou falar mais. Outro transtorno muito comum que é relacionado com a ansiedade são os transtornos alimentares, né? Que eu vejo que o gaúcho, a maioria do gaúcho tem problema, né? Porque a gente come horrores e eu me incluo aí dentre eles, tá? A obesidade e a ansiedade. A comida normalmente tende a diminuir a nossa ansiedade. E a ansiedade decorrente da redução alimentar dá um sentimento de privação do alimento e aí tu come mais ainda e tu fica naquele efeito sanfona, né? Então, na verdade, nós utilizamos a comida para reduzir a nossa ansiedade, para saciar as nossas ansiedades. Mas a pergunta que não quer calar, será que a comida resolve? A gente sabe que não, né? Acarreta os demais problemas decorrentes do excesso e dos transtornos alimentares, até porque aqui nós tocamos na obesidade, mas existem outros transtornos alimentares como a anorexia, né? E a bulimia, que também são gravíssimos e que também geram várias situações desagradáveis, inclusive pode gerar a morte. E essas situações decorrem normalmente de estados de ansiedade. E aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: na nossa sociedade cheia de tabus e preconceitos, a pessoa que procura o psicoterapeuta quando reconhece-se com uma ansiedade patológica, normalmente nós taxamos de doido, que procura médico, psiquiatra.
e psicoterapeuta. E quem que sabe procurar uma casa espírita é doido. É doido. E aí o que acontece? Esse tabu tem que cair. As pessoas que procuram atendimento de psiquiatria, de psicólogo, também de um atendimento espiritual, estão buscando não ficarem doidas. E o que acontece é que nós taxamos essas pessoas de doidos, tá? E aí o que acontece? Nós observamos isso. Onicofagia, o termo odontológico para dizer que rói unha. Onicofagia. Já viram? Isso aqui é o que? Normalmente é feito de ansiedade. Lesões cutâneas. Existem várias lesões que são geradas por transtornos de ansiedade. Fogo pelas ventas. Aquele sujeito que assim, ó, se atravessar uma folha de papel na frente, já vai explodir. Fogo pelas ventas, né? O sujeito irritadíssimo. O que acontece? Isso aqui é aquela pessoa que, né, a longo prazo, não estou dizendo de vez em quando, né? Mas a questão é que o tal do fogo pelas ventas, ele não é normal, porque você transforma às vezes uma situação pequenininha, uma formiguinha, tu transformas num elefante. Isso é uma característica clássica do ansioso, da ansiedade. Então aquela pessoa assim que qualquer probleminha, qualquer provinha transforma num barraco, né? E aí o que acontece? Qualquer situação que seria talvez tranquila para vivenciar, se transforma numa catástrofe para a pessoa. Vocês já conheceram alguém assim? Muito bem. E aí nós entramos num grave problema da atualidade. A ansiedade infanto-juvenil. Nós estamos com um grave problema em relação às nossas crianças, aos nossos adolescentes, porque os nossos adolescentes estão utilizando muito a tal da internet. Então é celular, os smartphones, notebooks, etc. e tal, e eles mantêm uma vida digital muito exacerbada, muito além do que deveria, uma vida virtual. E aí o que acontece? Isso gera ansiedade, porque é muita informação ao mesmo tempo. E o que nós pais e adultos estamos fazendo? Tá? Nós estamos investigando as origens da ansiedade. Por quê? Por que o Felipe está falando? Yara, não é verdade, os psicoterapeutas têm ido fazer estudos de campo nas escolas e têm detectado que 60% das crianças estão com síndromes ansiosas, né, com transtornos de ansiedade. Então é uma prevalência muito alta. É além do normal. Por quê? Porque nós estamos deixando passar as origens da ansiedade. Nós não estamos tendo atitude serena e protetora. Eles não estão sentindo segurança. A insegurança gera ansiedade na criança. Aproximação sucessiva e atividades lúdicas. Hoje as crianças estão sendo apresentadas ao mundo adulto com uma naturalidade e uma precocidade muito exacerbada. Tá? Não estamos cuidando da autoestima e a tolerância. Nós não estamos dosando amor firme e amor suave, ou seja, aquela história de disciplina está passando batida, ou seja, tem a síndrome dos filhos que são o que? Imperadores, filhos imperadores, que são reis na casa. Tudo funciona de acordo com o que o ditador, que é o filho, manda, né? Nós estamos evitando estimular a vivência do presente. Nós não estamos cuidando da nossa ansiedade. E daí se transmite para a criança. Por quê? Porque quando você começa a estudar as causas possíveis
dos transtornos de ansiedade, você entra lá, fatores genéticos, experiências, isso aqui de acordo com a psiquiatria. Freud, em 1916, já falava sobre isso. Experiências de vida precoce e experiências traumáticas vividas na idade próxima ao início do transtorno. Então o que acontece? Quando se fala, depois a gente vai falar dos fatores genéticos, mas quando se fala de experiências de vida precoce que possam gerar os transtornos de ansiedade, se fala da infância. E aí os pesquisadores dizem que até os 2 anos de idade a mãe é tudo para a criança. E aí nós chegamos à triste conclusão do quê? Que nós estamos gerando possivelmente adultos ansiosos. Por quê? O que a gente faz até os 2 anos? O que a mãe faz hoje em dia? Trabalho. Aí alguém vai dizer assim, nossa, eu fui numa exposição, daí o Felipe é machista, ele está dizendo que a mulher não pode trabalhar fora. Não é isso que o Felipe está dizendo. Só que o Felipe está dizendo o seguinte, que psicologicamente falando, para a criança até os 2 anos de idade, a mãe é tudo. A mãe é o mundo para a criança. Tá? O pai entra como um coadjuvante, tá? Como alguém que faz uma proteção ao conjunto. Mas a mãe é tudo. E aí o que eu estou querendo dizer? Que nós temos uma equação social que nós não estamos sabendo resolver. Nós estamos com um problema de matemática aqui e a sociedade como um todo não está resolvendo. O que nós vamos fazer para as mães ficarem mais tempo com os filhos? Aí que está a questão. O que nós vamos fazer? E o Felipe não está aqui colocando a solução, estou colocando o problema. Tá? Estou colocando o problema para que vocês reflitam em vossos lares. O que nós vamos fazer em relação às nossas crianças? Tá? Por quê? Porque na verdade, será que nós temos realmente priorizado a infância? Uma infância vivida, cercada de cuidados, de afeto, da presença efetiva dos pais, estabelece um lastro de segurança e de autoestima, que contrabalançará futuras experiências de sofrimento inerentes à vida. Podemos pensar isso em relação não somente aos transtornos de ansiedade, mas também aos demais transtornos psíquicos que possam acometer o indivíduo. Então é uma equação bem grave que deverá ser resolvida pela sociedade e logo. Nós precisamos gerar lastro de segurança para a infância e para a juventude. Não tem o que fazer. O desenvolvimento psicológico do ser humano precisa disso. Não é algo optativo. E aí o que acontece? A função dos pais talvez seja a mais nobre dentre todas as possíveis, pela imensa participação na caminhada espiritual dos filhos, ou seja, nós estamos deixando para último plano, de novo o ser humano fazendo o quê? Distorcendo valores. Deixando para último plano aquilo que talvez seja o mais importante, porque Deus concede os filhos para nós, irmãos desses espíritos, tutelarmos esses espíritos durante a caminhada na terra. Então os filhos são uma cedência de Deus para nós, de irmãos nossos, para que nós os tutelemos na atual experiência deles. Vejam a responsabilidade desse gesto que Deus nos concede. E nós estamos fazendo o quê? Deixando para último plano. Isso tem gerado adultos problemáticos com tendências a transtornos de ansiedade. Infelizmente, eu tenho que vos falar isso. E é uma equação que só nós, enquanto comunidade, enquanto sociedade, poderemos resolver. Muito bem. Quando se fala
em fatores genéticos, nós entramos num terreno bastante delicado. Porque, como diz a doutora Marlene Nobre, na introdução do livro Conectando Ciência e Espiritualidade, infelizmente a medicina tem se calcado ainda na física determinística de Newton, a física tridimensional. Mas, em 1920, nós tivemos o advento da física quântica, que abre um leque de opções, porque diz que a matéria nada mais é do que energia concentrada, condensada. E o que acontece? Abre a infinita possibilidade de várias dimensões habitáveis. Portanto, dizendo que o ser humano é um ser complexo, não só composto de matéria física, orgânica, mas sim composto de outros elementos mais sutis, de outros tipos de energias, que nós do Espiritismo denominamos genericamente de corpo espiritual ou perispírito. E aí o que acontece? Quando você analisa o ser humano sob a ótica da física quântica, que é a nova medicina, que está saindo da medicina clássica e indo para uma medicina que atenta aos fatores energéticos do ser, que essa, inclusive, vocês poderão observar nos sites da Associação Médica Espírita do Brasil. Tem várias pesquisas sendo realizadas pela Associação Médica Espírita do Brasil. Vocês podem acessar o site e verão várias pesquisas nesse campo. Tá? Há miríades de possibilidades de comunicações, de combinações genéticas, segundo nossas vidas pregressas. Portanto, como diz a doutora Marlene Nobre, muitas vezes nós reencarnamos ansiosos, porque nós não resolvemos a ansiedade de outras vidas. Nós somos um somatório daquilo que já fomos. Então, questões mal resolvidas em outras existências, nós traremos para a atual. E eis aí também o papel dos pais em observar esses fatores na criança, que às vezes não são só fatores da atualidade, locais, são fatores de existências pregressas. Eis o papel do tutor também, tá? E aí tem mais um detalhezinho, que as pessoas agora, espiritismo está virando moda, né? Não, é verdade. E daí a gente tem que tomar cuidado com os modismos, porque os modismos, eles são perigosos pelo seguinte: agora, tudo que acontece de ruim na vida de alguém, aquele espírita que é recém né, chegando lá na moda e tal, do momento, diz assim: isso aí viu, cara, tu tá pagando o que tu fez na outra vida. Tudo é karma. Tudo é karma. Ah, mas também tu pensa o que tu fez na outra vida, tu tá desse jeito aí, por causa da outra vida. Tu deve ter aprontado, tu deve ter jogado pedra na cruz. Né? Então tudo é karma. É mentira. Porque o Espiritismo nos coloca que todos nós somos aprendizes. Nós reencarnamos, nós estamos aqui nessa vida terrena maravilhosa que Deus nos concede, para que nós aprendamos algumas coisas. E muitas vezes, inclusive no capítulo 5 do Evangelho, Kardec nos traz que as várias combinações possíveis para a existência de uma doença, por exemplo, desde o reflexo de outras existências até a proposta de lapidação, como uma oportunidade de melhor aprendizado. O corpo físico muitas vezes funciona como um mata-borrão de matéria densa para os desequilíbrios do espírito. Ou seja, cara, tu não aprendeu tal coisa, então tu vai ter tal dificuldade, tal doença, para que você aprenda a exercitar alguma característica moral. Então é aquela prova que não que você tenha feito mal em outra vida, e daí você tem essa doença. Às vezes essa doença ou essa dificuldade que você tem no campo orgânico são para te educar em alguma questão moral. Então nem tudo é karma, né? Então por isso que eu brinco karma nessa hora, tá? Nem tudo
é karma. Tá? E aí, quais os fatores atuais das aflições também que geram os transtornos grandiosos e patológicos da sociedade? Violência urbana, atalhos no bem-estar. E aqui eu começo a chorar. Por que atalhos no bem-estar? Alguém sabe me responder? Não tem nenhum presentinho para dar, né? Eu me esqueci. Eu tinha na minha mochila. Bom, assim, ó, quem me responder certo na outra encarnação eu dou alguma coisa. Tá? Muito bem. O que seriam os atalhos do bem-estar? Alguém sabe me responder, não? Aí na plateia. O que são os atalhos? Suprir uma lacuna emocional com um bem material. Quase lá, cara. Isso mesmo. Muito bem, alguém falou remedinho lá. Quem que falou remedinho? Ele. Tá, eu estou devendo para os dois, então, para a próxima encarnação, tá? Muito bem. O que acontece? A nossa sociedade partiu de que tudo era pecado para que agora a gente tem que gozar à vontade. Então agora é o outro extremo. Nós começamos como tudo é pecado. Agora nós estamos assim, você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser vitorioso, você não merece ter problemas na vida. Você não merece nenhuma dificuldade, você deve ter sucesso. Ou seja, o ser humano agora está achando que ele vai ter uma vida só de gozo. Então, se antes qualquer coisinha era pecado, no nosso paradigma mental, agora tudo é válido e tudo tem que gerar prazer. E aí o que acontece? Muitas vezes, se eu tenho uma frustração na minha vida, eu vou procurar, como ele falou, nos bens materiais ou no remedinho, alguma coisa que me dê prazer o tempo inteiro. Porque eu sou um cara que não mereço sofrer nada. Que eu não mereço ter dificuldade. Gente, se nós reencarnamos num planeta de provas e expiações, é porque nós vamos passar por provas e expiações. Esqueçam que não teremos dificuldades. Teremos momentos alegres e momentos de dificuldades. Então, cortem. Brincadeira, eu fui domingo de noite lá. Um cara veio lá e falou, cortou meu barato. Disse que o mundo não é um conto de fadas, não é da Barbie e do Ken. Ele disse que eu vou ter dificuldade, querendo ou não, vou passar por algumas coisas, querendo ou não. Pois é, ele veio trazer a verdade nua e crua para vocês. Infelizmente eu sou um estraga-prazeres mesmo. E daí Kardec coloca em O Livro dos Espíritos que muitos indivíduos só conhecem o limite das coisas, o limite por experiências dolorosas. Então, se não aprende com amor, como diz o barretense, aprende com a dor. Né? E nós temos optado, infelizmente, pela dor. Muito bem. Então, o Felipe colocou no título, né, que nós iríamos tratar a ansiedade, superar a ansiedade. Quais os tratamentos propostos, então? Medicamentoso. Ah, mas tu não falou mal dos medicamentos, das drogas, etc e tal, que são atalho do prazer? Não. Eu estou dizendo que o medicamento bem diagnosticado e bem posto, ele é necessário. Tem muitos casos de ansiedade que não serão tratados, ou seja, nossas transmissões neuroquímicas do cérebro não serão reestabelecidas sem o uso do medicamento. Mas isso precisa ter um diagnóstico preciso por um profissional, feito por um profissional habilitado. Né? Não é aquela consulta que tu vai uma vez no posto de saúde e tu diz, eu quero uma fluoxetina. E tchau. Não. O acompanhamento deverá ser periódico, pelo menos, dizem os psiquiatras, de 3 meses. Tá? Então não é lá chegar, eu quero fluoxetina. Né? Amanheceu de ovo virado, como diz o Galdério, não quero ir trabalhar, não sinto mais prazer na vida, eu quero fluoxetina. E aí tem gente que passa tomando fluoxetina há 6 anos, só pegando a receita com a secretária. E aí quer falar em quem é viciado em cocaína ou álcool. É a mesma coisa. Não muda nada.
Então o que acontece? O diagnóstico tem que ser bem posto. Tem que procurar o profissional. Muito bem. Aí as psicoterapias, psicanálise, abordagens comportamentais, técnicas humanas e terapias cognitivas, cada uma aposta de acordo com o diagnóstico do profissional da área. Ok? Muito bem. Esses dois. E o Espiritismo faz uma proposta de colocar um terceiro aspecto. Religiosidade. Religiosidade. Será que só os dois primeiros têm resolvido os problemas? Não. E é dado clínico, não é dado empírico, é dado clínico. Tanto que tem pesquisas de 20 anos já nos Estados Unidos mostrando que quem é religioso tem melhor saúde mental do que quem não o é. Estudos longitudinais, não é brincadeira. Então o que acontece? Religiosidade. E aí nós entramos nos controles de ansiedade do adulto. Olha só, isso aqui vem do estudo psicoterapêutico. Relaxamento. Nós temos feito relaxamento, mas relaxamento eu acho que mais no sentido de relaxado mesmo, né? De indisciplinado. Nós não temos feito relaxamento, nosso dia a dia sempre é a milhão, tá? Meditação. Meditação. Meditação é o Facebook, o Zap, né? Então o que acontece? Nós temos feito o balanço diário, a prece ao acordar, a prece ao dormir, a meditação de você entrar para dentro de si. Será que eu fiz o melhor que eu podia hoje? Será que eu não podia ter feito melhor? Aquilo que está na recomendação do Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, fazer o balanço diário. Está no Livro dos Espíritos. O que a ansiedade tem a ver com o Espiritismo? Tudo. Né? Massagens, religiosidade, que a gente já falou, psicoterapia, pensamento positivo. Meu Deus do céu, né? O Brasil está cheio deles. Com certeza, né? Tem uma nuvenzinha negra em cima do Brasil e não sai de jeito maneiro, né? Muito bem. Controle da respiração. Gente, o troço está feio. Está tão feio que nós adultos não sabemos mais respirar. Vocês sabiam disso? Tem algum profissional da fisioterapia aqui? Tem ninguém? Da fono? Não? Muito bem. Se tivesse, eles iam dizer que o certo é a respiração das crianças, né, dos bebês, que é aquela respiração profunda, diafragmática, né? Aquela respiração que solta todo o ar, né? O que o adulto faz? Né? E daí mistura o ar lá dentro do pulmão e vira aquela bagunça, o pulmão não infla e não desinfla, e aí não solta todo o gás carbônico que deveria. Muito bem. A gente não sabe nem respirar. Por quê? Porque nós estamos ansiosos. Ansiosos por quê? Já vou falar, não vou dar a resposta agora. Tá? Muito bem. E a atividade física? Atividade física eu acho que não tem nenhum médico, nenhum profissional da saúde que não recomende. E a gente sabe que a atividade física é um controlador da ansiedade natural, porque ela aumenta as taxas de serotonina e de endorfinas, e isso promove uma diminuição da ansiedade natural. É um remédio natural para a ansiedade, diminui a questão da insônia, inquietação, etc. Muito bem. Chegamos ao ápice da nossa exposição. Saibamos sofrer e sofreremos menos. Ou seja, aquilo que Jesus disse há mais de 2000 anos, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, transportaríeis esta montanha, aquela montanha quer dizer problemas daqui para cá, e ela iria. Ou seja, ansiedade tem a ver com falta de fé. Meu Deus, Felipe, tu falou 1 hora para chegar e me dizer isso. Sim. É para enganar a torcida. Ou seja, nós estamos com um problema de fé. Nós
estamos muito apoiados na tecnologia, muito apoiados no conhecimento intelectual, mas pouco apoiados em Deus, na fé em Jesus e a pleiade de espíritos que assistem a terra. Por quê? Porque, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos diz que quando existiu a separação do planeta Terra da massa solar no Big Bang, quem estava presidindo e governando aquele pedaço de planeta era Jesus. Quem presidiu a todas as eras antes da possibilidade da existência da vida orgânica foi Jesus. Quando nós éramos então amebas, segundo a evolução espiritual, que disse que nós evoluímos do mineral para o vegetal, para o animal e aí para o reino hominal, no livro A Caminho da Luz conta isso de uma maneira belíssima por Emmanuel, a Chico Xavier. Quando nós evoluímos para amebas, quem estava nos presidindo? Jesus. Portanto, quem está no leme desta nau, dessa embarcação chamada Terra é Jesus. E quando ele envia uma alma daquelas que o auxiliaram na formação do planeta, esta alma transforma um país, transforma uma religião. Jesus enviou uma alma ao Brasil chamada Francisco Cândido Xavier, e esta alma transformou o Brasil, transformou o Espiritismo, semeou a paz, semeou o amor. E agora acreditem vocês que Jesus enviou várias almas desses quilates para espalhar as sementes da regeneração planetária no nosso estimado orbe. Portanto, quem está na governança do nosso planeta é Jesus e a pleiade de espíritos que o assistem. Pergunto-lhes então: ansiedade por quê? Falta de fé por quê? Por que nós estamos tão descrentes do governador planetário? Que Jesus e a pleiade de espíritos amparem a vocês todos e a vossas famílias, e que a paz desses espíritos permaneça convosco, e que esta paz se irradie a todos vocês, aos familiares e aos locais de trabalho de vossas senhorias, e também aos vossos ambientes espirituais. São os votos da espiritualidade amiga aqui presente. Uma ótima noite a todos. Então nós agradecemos ao Felipe, né, pela sua exposição, pela sua explanação em torno do tema. Agradecemos também a presença da Beise, que é sua esposa, da Isabel, sua mãe, né, que eu acompanho desde Três Passos, possam ter um bom retorno. Aguardamos novamente, né, a outra oportunidade, não precisa ser na outra encarnação, né, os presentinhos. Vou ter que pagar antes. Né? Vai ter que pagar nessa. E que nós possamos ter, portanto, né, bons momentos nesta semana e também no retorno aos nossos lares. Nós agradecemos aos espíritos benfeitores aqui presentes, que ajudam a cada um de nós nas necessidades que temos, de variada ordem, que não olham o nosso grau evolutivo, mas que estão aqui por amor, para realmente nos ajudar a
refletir melhor sobre nossas atitudes, nossas escolhas, nossos passos, para que possamos ter mais equilíbrio, serenidade e a fé necessária para seguirmos seguros e confiantes no hoje e no porvir. Muito obrigada, Senhor, que as Tuas bênçãos permaneçam conosco durante toda essa semana e que nós possamos ainda permanecer em harmonia para recebermos o paz. Que assim seja. Que assim seja.